Oi pessoal, aqui é a Suna Lasco e eu vim mostrar o passo a passo do calendário. O primeiro passo do calendário, então, foi digitar os dias da semana, os meses e imprimir. Eu utilizei a fonte Arial Black, número 48. Aí depois eu fui recortando, ó, cortando um por um, para que eles fiquem do mesmo tamanho. Depois foi a hora de marcar o título. Então, eu marquei no EVA vermelho, esse sem glitter, e depois eu colei no fundo branco. Então, a gente utiliza a tesoura e o estilete para as partes menores. Para as partes de dentro também. Lembrando sempre de marcar com palito, porque lápis ou caneta vai ficar marcado e vai ficar feio. Então, aqui eu já adiantei todos os títulos dos cartazes, eu fiz todos juntos. A chamada, quantos somos, a rotina, então eu já marquei todos aqui. Deu 2 folhas cheias de EVA. E aí, eu fui recortando um por um. O molde dessa letra já tá lá no Face, tá? Então, agora é hora de recortar. Aqui, eu já havia dado uma adiantada, então eu tô arrumando, organizando aonde mais ou menos eu vou querer. Então, eu fiz ele na horizontal, depois na vertical. Eu demorei pra ver como eu queria esse calendário. Aí, eu colei as letrinhas também nesse fundinho branco, ó. Centralizado, e os títulos eu colei num vermelho. Então, eu colei aqui com a cola instantânea mesmo, e a régua para cortar. Então, eu acabei que montei ele assim, na vertical, e aí eu botei 2 para cima e 1 para baixo, e o título lá em cima. Aí, nesses espaços que sobrou, a gente vai colocar os apliques. Então, esse caderninho, essa folha eu fiz impressa e colei no branco. Esse aí eu fiz o avião, a luva, e aqui eu vou montar um sol. Então, é só um círculo e uns compridinhos, é bem fácil de fazer. Aqui, então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da montagem. Eu sempre utilizo a régua, então eu vou medir em cima pra ficar os dois lados do mesmo tamanho. Então, aqui eu medi com 12 centímetros, tá? Então, eu marquei ali com palitinho a pontinha. E na lateral também, eu vou mostrar agora pra vocês, ó. Para aquele tamanhozinho ali da borda ficar do mesmo tamanho, eu sempre utilizo essa pontinha da régua, onde tem os números, como medida. Então, me auxilia bastante. Eu deixo a régua ali, e aí eu posso tirar a peça para passar a cola. Então, quando eu vou colar, eu já sei exatamente a medida e não vai ficar torto. Então, fica a dica aí para vocês. Agora, a gente vai colar o título aqui em cima. Então, mesmo processo. Passo a cola instantânea. Centraliza e cola. Agora, vamos colar a outra parte. Mesmo processo, vou utilizar esse espaço da régua, agora espaço maior. Deixo bem retinho, passo a cola. E depois é só fixar. Então, aqui eu vou cuidar da lateral e também lá embaixo, para ficar uma bordinha do tamanho que eu deixei do lado, para ficar todo proporcional.
Nessa parte eu não devia ter colado, eu colei. Então depois vocês vão ver que eu fiz uns cortezinhos nas laterais para poder marcar com o prendedor. Se eu tivesse só colado a pontinha de cima e a de baixo, ele ia ficar vazado no meio e a gente podia encaixar o prendedor. Aí não precisava o corte. Mas como eu esqueci, a opção foi fazer o cortezinho, certo? Então aqui a gente vai colar a última parte agora. Mesma medida, usa o espacinho da régua e depois é só colar. Esses de fora não precisa deixar vazado no meio, porque a gente pode colocar o prendedor pro lado de fora e aí fica tudo certo. Então, localiza aqui e pressiona. Prontinho, agora é só colocar o título. Quase colei virado, prestar atenção. Colou. Isso aí. Vai ficar desse jeito. Agora a gente pode fixar o título. Então, localiza como achar melhor. Pra cima, pro meio. Mesma forma, passa a cola instantânea e fixa. Aqui eu tô fazendo acabamento, colando um restinho que faltou para deixar bem firme o título no cartaz. Agora a gente vai localizar os apliques. E aí eu fui vendo como é que ficava melhor. Então eu decidi botar a folhinha do caderno para baixo, deixar o avião como se estivesse voando em cima. E aí o lápis desenhando a luva lá embaixo também, para ocupar os 3 espaços para não deixar vazio. Bom, já colados os apliques, agora eu vou pegar a caneta permanente para fazer uns pontilhados. Aqui como se o lápis estivesse desenhando a luva. E aqui no avião, como se ele estivesse voando. Então, eu vou fazer aquele pontilhado torcidinho. Então, a caneta tá um pouco fraca. A gente vai fazer por cima de novo para ficar mais forte. Bom, então colados os apliques, alguns eu já tinha feito antes, então já tem os pinguinhos, mas agora eu vou fazer os pinguinhos de luz nos olhinhos aqui do sol e em alguns cantinhos para fazer os detalhes. Das figuras, algumas já tinham. Então, no título também a gente vai colocar aqueles 3 pinguinhos em cada letrinha, que dá um charme a mais. Isso aí, prontinho, pessoal. Vou tentar aqui mostrar pra vocês, ó.
Para fazer a marcação, eu decorei 3 prendedores. Eles são colocados para marcar o dia e o mês no nosso calendário. Dessa forma, as crianças podem ajudar a marcar. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações e os próximos vídeos. Um beijinho e tchau, tchau!